Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia. Tema da nossa aula de hoje a gente vai começar a estudar os conceitos demográficos, galera. O que são os conceitos demográficos? São conceitos que nós aplicamos ao estudo da população, beleza? Partindo do princípio, a gente tem que entender o que é demografia. Demografia é uma parte da ciência geográfica que se dedica exclusivamente ao estudo das dinâmicas das populações. Hoje, na nossa aula, a gente não vai estar aplicando esses conceitos a nenhum país, a nenhuma localidade. O objetivo da nossa aula é a gente estar conhecendo esses conceitos demográficos para que a gente possa aplicá-los aos estudos de países como Brasil, Estados Unidos ou estudos referentes a todo o mundo. A gente precisa entender primeiro os conceitos para depois aprender como estar aplicando eles, beleza? Como eu disse, o primeiro conceito que a gente entende é a própria demografia, que é o estudo da população, beleza? Vamos lá. Eu elenquei aqui alguns dos principais conceitos. Lembrando, galera, que esse tema sobre demografia, estudos da população, é um tema que é muito presente em provas de vestibulares, é muito presente no Enem, é muito presente também em provas de seleção para colégios federais, para colégios das Forças Armadas, concursos militares. É um conteúdo de geografia, basicamente é um conteúdo genérico que cai em várias provas diferentes quando a geografia ela é cobrada no centrame do concurso, está presente no edital. Muito provavelmente, todo edital de concurso que você for trabalhar, que você for estudar, vai ter lá, quando tiver a parte de geografia, vai estar lá, ó, demografia, estudo sobre a população, ou especificamente estudo sobre a população brasileira, ou estudo da dinâmica da população mundial. Por isso que é importante a gente estar entendendo primeiro quais são os principais conceitos. São os únicos? Não. Só são aqueles que aparecem com mais frequência. Beleza? Primeiro conceito que a gente vai estar trabalhando aqui hoje é um conceito até relativamente simples. É o conceito de população absoluta. O que seria a população absoluta, galera? População absoluta é a população total que habita um determinado território. Como todo estudo que a gente faz, os conceitos demográficos eles se aplicam a um local específico em, normalmente, uma data específica ou um período específico. População do Brasil no ano de 2019, população do Brasil no ano de 2020. O que eu estou dizendo aí? Sobre a população, né? Sobre as pessoas do local, que no caso é o Brasil, e o período, que é o ano que está sendo estudado. População absoluta é a população total que habita um determinado local em um determinado período. Beleza, galera? Segundo conceito muito importante também, que faz a gente entender muitas coisas referentes, provavelmente, como as atividades econômicas, o desenvolvimento econômico de um lugar, é o conceito de densidade demográfica, galera. A densidade demográfica é a quantidade de pessoas que habitam determinado lugar. Como que a gente vê isso? Nós pegamos o tamanho do território que está sendo estudado, o tamanho do local que está sendo estudado, e dividimos pela quantidade de pessoas que moram lá, pela população absoluta daquele local. Com isso, a gente vai chegar à densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A cargo de curiosidade, eu disse que a gente não ia aplicar a lugar nenhum, mas só para matar a curiosidade, no Brasil, segundo o IBGE, a população em densidade demográfica no Brasil é de cerca de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade demográfica, muitas vezes, ela reflete aspectos econômicos do lugar que a gente está estudando, galera. Porque locais onde tem a maior quantidade de população tendem a ser locais com maiores oportunidades de emprego, com melhores salários, ou que ofereçam alguma segurança para aquele quantitativo de população. Beleza? Densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Divide-se o tamanho do território pela quantidade de população que habita aquele território. Beleza? Próximo conceito é o conceito da expectativa de vida, galera. Expectativa de vida, ou, dependendo de como tiver elaborada a questão que você estiver trabalhando, a esperança de vida ao nascer. Ela é um número dado pela média de quanto as pessoas de determinado local chegam a viver. As pessoas de tal país vivem até os 75 anos, até os 85 anos. É uma média do máximo que determinada população chega em idade naquele local. Isso também a gente pode utilizar para analisar aspectos sociais do lugar. Países tidos como desenvolvidos
tendem a ter uma expectativa de vida mais alta, porque oferecem uma qualidade de vida maior para a população que habita aquele território. Assim como países tidos como pobres, ou subdesenvolvidos, ou emergentes, depende do que você estiver estudando na hora, tendem a ter expectativa de vida um pouco mais baixa, devido a condições sociais, as condições de vida que são oferecidas a essas populações. Países desenvolvidos, expectativa de vida um pouco mais elevada do que os países subdesenvolvidos. Beleza? Aí nós chegamos naquilo que parece que talvez seja a parte mais famosa dos estudos demográficos, né? Que são as taxas. Taxa de natalidade, mortalidade e taxa de fecundidade. A taxa de natalidade, uma coisa que a gente vai tirar aqui, galera, é que as taxas, tanto de natalidade quanto de mortalidade, elas são tidas por 1000. É meio difícil você contabilizar o total de pessoas que nascem em um país. Então, essa conta ela é elaborada para cada 1000 habitantes acontecem tantos nascimentos ou tantas mortes. Já dei spoiler, né? A taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem em um determinado lugar em um determinado período. A taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem em um determinado lugar em um determinado período, como eu disse, né, para cada 1000 habitantes daquele lugar. Taxas de natalidade elevadas podemos classificar também aí como presentes em países subdesenvolvidos, já que países mais desenvolvidos economicamente tendem a ter taxas de natalidade mais baixas. Uma população mais escolarizada tende a ter menos filhos, diferente de países subdesenvolvidos, onde as populações elas são menos escolarizadas e com isso elas tendem a ter taxas de natalidade mais altas, também por causa de falta do planejamento familiar, falta de acesso a métodos anticonceptivos, são alguns elementos que influenciam aí na taxa de natalidade. Se você analisa um país que tem a taxa de natalidade muito elevada, você consegue chegar a algumas conclusões. Por exemplo, é um país de economia de repente mais ruralizada do que urbanizada, já que o custo de vida em áreas urbanas é mais elevado, faz com que as famílias tendam a ter menos filhos por causa da dificuldade de manter aquelas pessoas. Então, áreas urbanas, menos filhos, áreas rurais, mais filhos. Taxa de mortalidade reflete a mesma coisa, galera. Se você tem uma população que morre muito, consequentemente, né, aquele país ele tende a ser um país mais subdesenvolvido e essas mortes podem ser causadas por doenças, podem ser causadas por guerras, podem ser causadas por algum conflito que aconteça naquele território. Taxas de mortalidade elevada também estão associadas a países mais subdesenvolvidos. Você dificilmente encontra um país de economia desenvolvida ou com bom índice de desenvolvimento humano onde você encontra uma alta taxa de mortalidade. Beleza? E chegamos aí até a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é uma estimativa que se faz da quantidade de filhos por mulher naquilo que a gente chama de idade reprodutiva, que vai cerca de 16 aos 49 anos de idade. Esse período é feita essa análise da taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos que uma mulher, em um determinado lugar, em um determinado período da sua vida, né, tem de filhos. 3, 4, 5, 1. Isso só depende, de novo, do desenvolvimento econômico daquele país. Países subdesenvolvidos entram naquela nossa que a gente está trabalhando aqui agora. Países subdesenvolvidos, as taxas sempre tendem a ser um pouco piores. Ou seja, a taxa de fecundidade também tende a ser maior. Beleza? Porém, um fenômeno vem acontecendo recentemente que é a queda nas taxas de fecundidade. Por quê? O principal motivo disso é a inserção da mulher no mercado de trabalho. As mulheres, de algumas décadas para cá, tendem a ser mais autônomas. Não vivemos mais naquela sociedade patriarcal como era há décadas passadas. A mulher, entrando no mercado de trabalho devido aos seus estudos e aos seus esforços, tende a ter menos filhos para poder se dedicar mais à sua família, mais à sua profissão, mais aos seus estudos. Lembrando-se, quando se estuda mais, tende-se a ter menos filhos por ter conhecimento dos métodos anticonceptivos. É uma série de fatores que influenciam que uma mulher hoje tenha menos filhos. Exemplo, de novo, há algumas décadas passadas, aqui no Brasil, a taxa de fecundidade era de 6, 7 filhos por mulher. Hoje é de cerca de 2 filhos por mulher. E a tendência é que ela diminua ainda mais. Ah, professor, mas a minha vizinha tem 7 filhos, tem 3 filhos. Isso aqui, gente, é tudo uma média. É impossível ter um número exato disso. É claro que existem áreas urbanas, tem gente que pode ter 10 filhos. Vai ter uma dificuldade muito grande para poder
ter a manutenção segura dessa família. Porém, nós sabemos que hoje a grande tendência mundial é a diminuição da taxa de fecundidade, beleza, galera? Para finalizar aqui, galera, nos estudos demográficos, uma coisa que é muito recorrente também é isso aqui, ó, a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que representa a dinâmica da população de um lugar. Como? Ela traz algumas informações. A idade da população, o gênero, né, masculino e feminino, e a quantidade dessas pessoas. Através da análise dessas informações na pirâmide etária, nós conseguimos chegar a muitas conclusões sobre como é a vida em determinado país. Por exemplo, e outra coisa, nós usamos essa pequena informação aqui. De 0 a 19 anos são jovens, de 20 a 65 anos são adultos e acima de 65 anos são idosos. O que acontece, galera? Um país com a população majoritariamente jovem, onde tem muita gente nessa faixa etária, dos 0 aos 19, tem uma taxa de natalidade alta. País subdesenvolvido, já chegamos a essa conclusão. Com isso, a base da pirâmide vai tender a ser maior. A idade vai aqui, ó, de 0 até 100. O quantitativo da população, se o quantitativo da população se encaixar aqui na pirâmide. Beleza? Gênero masculino e feminino, né? Quantidade de homens e quantidade de mulheres naquela idade. Também usamos isso para vários estudos dentro da geografia. E a quantidade da população no total. Beleza, galera? A pirâmide etária é um dos instrumentos utilizados aí para o estudo da dinâmica da população. Um outro exemplo, agora, essa pirâmide aqui, ela não traz nenhum país específico, foi só um exemplo que eu coloquei. Mas digamos que o topo dessa pirâmide fosse um topo maior do que o que eu coloquei aqui. Significaria que a população idosa nesse lugar, que está sendo estudado, que está sendo representado por essa pirâmide, é uma população maior. Significa o quê? Se as pessoas têm uma expectativa de vida mais alta, a ponto de aumentarem o topo da pirâmide, provavelmente é um país com uma qualidade de vida melhor, provavelmente é um país de economia mais desenvolvida, galera. Esse tipo de análise que a gente tem que ter muita atenção quando a gente encontrar uma questão onde se trabalha aí as pirâmides etárias. Com isso, galera, eu chego ao final aqui da minha aula, finalizo com vocês a nossa aula aí sobre os principais conceitos demográficos. Nas próximas aulas a gente vai estar aí aplicando esses conceitos demográficos a lugares específicos para poder estar entendendo a dinâmica do espaço geográfico em alguns lugares do nosso planeta. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês. Quem gostou, por favor, se puder deixar aquela moral daquele like aqui para ajudar o professor. E comenta aí o que você achou da nossa aula. Valeu, galera? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Professor Adilson aqui, um abraço.